Meus queridos da Escola de Teólogos, a paz sobre a todos, quem vos saúda mais uma vez aqui, você já sabe muito bem, mas cabe ressaltar para as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, Presbítero Paulo. Sejam todos bem-vindos aqui na Escola de Teólogos. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no canal para nos ajudar, tá bom? Curte esse vídeo para que mais pessoas sejam informadas. É um conteúdo de relevância. Hoje nós vamos tratar sobre o Estado Islâmico, né? Vamos falar um pouco sobre a segunda religião maior, né? A nível mundial, a segunda religião maior, que é o Estado Islâmico, né? Existe os judeus, né? O judaísmo, o cristianismo, né? O judaísmo que crê, por exemplo, em Yahvé, em Deus, né? E acredita no Antigo Testamento, no caso a Torá. Os cristãos que acreditam na Bíblia, os seus 66 livros, e esse aí é agora que nós vamos tratar hoje, é sobre o Estado Islâmico. Vamos dar um pouquinho, minúcias, que você vai ter certeza, uma convicção, e aprender um pouco sobre essa seita, mas vamos dizer assim, essa religião, só para as pessoas entenderem. Quero primeiramente que você já curta esse vídeo nos ajudando, tá bom? Se você tiver alguma coisa para agregar a mais do que eu falar aqui, é muito importante, tá? O presbítero Paulo não sabe de nada, né? Não sabe tudo. Pode passar 50 anos eu estudando ainda e não vou saber tudo, tá? E o que você puder agregar pra gente é bom, tá bom? É louvável. Hoje, aí você pergunta, presbítero Paulo, por que estudar sobre o Islã, sobre o Estado Islâmico? Porque como eu disse, é uma seita, é um grupo perigoso, um grupo religioso perigoso, que acredita em coisas que vai contra a palavra de Deus. E não só isso. Você vai aprender agora. Pois bem, vamos começar. O Islã, né, o islamismo, essa religião islâmica, adora um Deus com D minúsculo, tá, chamado Alá. Tá? Antes de formar esse corpo religioso, segundo eles, já adorava Alá. Só que o desenvolvimento religioso foi crescente devido a um homem chamado Mohammed, tá? No caso Maomé, que é mais conhecido, Mohammed, ele teve visões, segundo ele, divinas, a qual o anjo Gabriel começou a trazer revelações para ele e mandando ele escrever, tá bom? Isso aí é uma introdução rápida. Então, Mohammed, ou Maomé, que foi o profeta, tá, dessa religião, ele escreveu muitas coisas num livro chamado Alcorão, tá? Vamos trazer uma pincelada do nascimento dele. Mohammed ibn Abdullah, tá? Ele nasceu em 570, numa cidade chamada Meca. Ele foi de uma tribo poderosa, chamada Corachita, acredito que é assim, Corachita, não sei se vou pronunciar certo, mas pois bem, ele nasceu dessa tribo aí, cresceu, desenvolveu, tá? E antes de nascer, ele perdeu. Olha para você ver como que ele nasceu, já passando por muitos sofrimentos familiares, psicológicos, vamos dizer assim. Antes dele nascer, ele não viu o pai dele morreu. A mãe dele, ele perdeu com 6 anos de idade. E o avô dele, que cuidava dele, e seu avô com 3 anos de idade. Então, quem assumiu o papel de cuidar dele como criança era o seu tio, tá? O seu tio, chamado Abu Talibá, se tornou o seu protetor oficial. Isso aí é uma pincelada na história e a biografia desse homem. Depois ele casa com uma mulher chamada Khadija, e ao casar com essa mulher morre depois com 10 anos de casados, mas antes dela morrer, ela dá 7 filhos para ele, sendo que 3 filhos morrem ainda criança. Olha para você ver. E no dia 27 do mês de Ramadã,
em 610, Mohammed, segundo a tradição aí religiosa, ele ia meditar em uma gruta, em um declive, no monte chamado Hira, e recebeu mensagens divinas. Como eu disse para vocês, segundo a tradição aí religiosa, ele recebeu mensagens divinas do anjo Gabriel, tá? Então perceba que o anjo Gabriel é usado também como mensageiro da Bíblia. Vamos ver. Outra coisa interessante, que segundo este conceito, o anjo Gabriel começou a falar assim, recita, recita, recita. E ele começou a recitar, a escrever, né? E ele escrevendo, 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 e começou a pregar, né, contra o sistema daquela época politeísta, que adorava vários deuses, e dizendo que tinha que adorar só a Alá, né? Ensinando aí, segundo ele, uma visão moral e etc. Interessante, né? Pois bem, e ele começou a pregar e foi rejeitado. Até que ele foi para uma outra cidade, e nessa outra cidade foi mais bem aceito. E começou a ser chamada Medina, se eu não me foge a memória. Tá? Eu estudei um tempinho atrás. E aí ele começou a desenvolver o trabalho, né? Porque senão, onde ele começou a pregar ali, ele ia ser quase morto na cidade que ele nasceu, tá? E ele não foi bem aceito, ele teve que ir para outra cidade pregar e deu certo. Desses ensinamentos que foi crescendo, ele formou 4 homens chamados, deixa eu ver se eu anotei aqui para vocês, depois eu vou lembrar o nome deles aqui, mas vamos lá. Então, irmãos, Islã, o Estado Islâmico, essa palavra Islã significa submissão. Essa religião tem por intuito submeter-se à vontade de Deus, tá? De forma livre ou de forma obrigatória. Eles não têm meio termo, tá? Eles também um poder político. É um poder político. Foi crescendo tanto que bem no passado, bem no primórdio, eles fizeram um banco, tá? Para ajudar eles financeiramente a crescer vamos dizer assim, essa religião, tá? E foi desenvolvendo. E aonde que as pessoas não se rendia a eles, eu digo isso mais para frente, né? No começo eles estavam até ainda respeitando e interagindo com os cristãos e com os judeus, mas hoje, por exemplo, em 2023, nos seus regimentos internos eles falam que os cristãos e os judeus têm que ser exterminados. Pois bem, continuamos. Segundo maior religião oriental, tá? Do Oriente Médio, dominando também a África e dominando a Ásia. É um estado terrorista, igual eu disse, eles fazem a força, né? Eles obrigam as pessoas a servir à força. Eles não respeitam as mulheres no sentido de trata as mulheres como objeto, trata as mulheres tampadas, né, mostrando no máximo o olho, porque diz eles que não é para maltratar as mulheres, mas para conservar as mulheres para os homens certos, seu esposo no caso, tá? Esse é um povo árabe, e esse grupo, pessoal, se dividiu, esse Estado Islâmico se dividiu em 3 movimentos pós-morte de Mohammed, tá? Que estão chamados de sunitas, xiitas e sufistas. Como eu disse para vocês, nós cristãos creem na palavra de Deus, a Bíblia, e eles creem no Alcorão, tá? E eles são ali da Península Arábica. Outra questão que eu também quero ressaltar com vocês nesse estudo, que quando esse Mohammed ele teve essa visão, diz que ele estava meditando no homem feito de carne, perecível. E aí ele sentiu a voz de Deus, ouviu a voz de Deus segundo ele, tá? No caso, Deus chamado Alá, que vai distorcer muita coisa da Bíblia. Usa até alguns textos bíblicos. Esse Estado Islâmico, eles misturam várias religiões, tá? Vários pensamentos e viram uma bagunça terrível.
e, sobretudo, a ideologia deles que comanda. Não aceita debates, discussões, porque o que já foi revelado pelo último profeta, pelo único profeta, já é como verdade. Tá? Não aceita debate. Por isso, ele se torna inabalável nas suas heresias. O Islã agrupa crença arábia, cristãs e judaicas. Tá bom? É um poder político, ele se divide em poder político, o agrupamento deles, missionário e de violência armada. Pois é uma seita complicada, tá, irmãos? Perigosa. Depois eu posso trazer, talvez, um outro estudo para vocês sobre um pouco do Alcorão. Mas é uma seita terrorista. Eles matam para ganhar o céu, por exemplo, a recompensa de Deus. É terrível. Deus abençoe, tenha misericórdia de nós e que os cristãos continuem a crescer, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Eu posso depois trazer mais um estudo para vocês, mas eu quero ver a reação de vocês se vocês gostaram. Curta, comente e agregue mais comentando aí com alguma outra coisa que eu não falei. Deus abençoe. Fica na paz.